Olá, bem-vindo ao Plano Zé, eu sou o Zé e hoje eu trago pra vocês Suits. Na realidade já faz um tempo que eu tinha assistido a série, mas eu basicamente esqueci de trazer, mas cá está a análise de Suits. Indo pra história da série, na realidade eu tenho dois personagens pra comentar a história basicamente, que são basicamente os dois personagens principais, que é Harvey Specter e Mike Ross. Harvey Specter ele é um advogado que faz parte do maior escritório de advocacia de Nova York, se não dos Estados Unidos. Ele é um associado júnior desse escritório. Ele é um ótimo advogado, ele é o que fecha mais contratos nesse escritório, que consegue mais clientes. Por causa disso ele é muito bom, só que ele não tem ninguém para trabalhar para ele. Ele não tem nenhum advogado para trabalhar para ele. E por acaso esse escritório de advocacia ele só contrata advogados formados em Harvard. Só para você entender o contexto. Nessa situação, a chefe dele pede para ele, na realidade obriga ele a fazer uma entrevista para contratar alguém para poder servir para ele, para poder trabalhar com ele. A situação é o seguinte, o Harvey na realidade ele é muito egocêntrico, então seria muito difícil escolher alguém, ele teria que achar alguém tão bom quanto ele. Por isso ele inicia essa busca aí, mesmo ele sabendo que não vai achar ninguém eventualmente. Ao mesmo tempo, nós temos o Mike Ross, que é na realidade o personagem principal real da série. O Harvey Specter seria um secundário depois dele, mas também são considerados os dois personagens principais, mas indo para o Mike Ross. Mike Ross ele é um jovem, na realidade, muito inteligente e com uma memória extremamente ridícula de boa. Ele é o tipo de pessoa que consegue ler um livro e lembrar de todas as páginas, de tudo que está em todas as páginas daquele livro, de qualquer livro que ele leu na vida dele, basicamente. E o Mike, na realidade, ele perdeu os pais dele muito cedo, ele perdeu com 11 anos os pais, e por causa de um cara que estava dirigindo bêbado. Nessa situação ele acabou indo morar com a avó dele, que basicamente quem criou ele a partir daí foi a avó dele. E como o cara que tinha basicamente matado os pais dele, esse cara que estava dirigindo bêbado, ele basicamente saiu impune. Desde criança, desde quando ele perdeu os pais, o Mike ele sempre teve essa vontade de fazer justiça, de fazer o certo, e por causa disso ele sempre teve o sonho de se tornar um advogado, para que ninguém saia impune dessa forma assim de novo. E quando ele cresce, ele estuda para se tornar um advogado, e ele sabe que ele tem potencial para ir para Harvard. Só que acontece algo que faz com que ele é expulso dessa pré-faculdade, e por causa disso, inclusive a expulsão dele foi por causa de um problema que ele conseguiu logo com o reitor da faculdade. Por causa disso, ele não conseguiria a carta de recomendação para ele poder ser transferido para Harvard, que por acaso, quem faz essa carta na realidade é o reitor da faculdade. Então, logo que o problema dele para ele ser expulso foi diretamente com o reitor, ele não conseguiria ir para Harvard. Também ele não conseguiria entrar em quase nenhuma escola de nome de advocacia. Por causa disso, basicamente, ele desiste do sonho de ser um advogado e ele passa a pegar trabalhos pequenos, como entregador ou coisa do tipo. E, inclusive, ele passa a morar com o melhor amigo dele de infância. E esse cara, por acaso, é um traficante de maconha. Olha as influências já aí. E o Mike, ele acaba se envolvendo, na realidade, uma forma de ganhar dinheiro para ele era forjando provas e testes para outras pessoas. No caso, alguém contrataria ele para fazer uma prova por essa pessoa. No caso, uma prova vestibular, uma prova da OAB americana, por exemplo, que eu acho que é o BARS. Ele, na realidade, por ser uma pessoa extremamente inteligente, por conhecer quase tudo de advocacia, por saber tudo que ele já leu na vida, porque ele já leu vários livros de advocacia, inclusive, ele é muito bom e ele tem potencial, na realidade, para fechar, para gabaritar todas essas provas. A situação é, ele é inteligente o suficiente para saber que se ele fizesse isso, seria muito suspeito. Então, toda vez que alguém contrata ele, ele faz as provas, na realidade, para tirar uma nota que faria com que a pessoa passasse, mas seria uma nota mais realista. Então, isso é inteligente da parte dele para que ele não fosse descoberto, e basicamente ele nunca foi. Mas o amigo dele, que por acaso mora com ele, que é traficante de maconha, como eu disse, quer também puxar ele para poder trabalhar junto. O Mike Ross, ele aceita um trabalho que é entregar um pacotezinho ali de coisinha em um hotel. Mas quando o Mike chega nesse hotel, ele descobre que esse trabalho, na realidade, seria uma emboscada da polícia. Ele acaba fugindo disso daí, só que ao mesmo tempo, nesse mesmo hotel, está acontecendo a seleção de advogados que o Harvey estava fazendo. O Mike, ele consegue meio que conversar lá para poder entrar nessa seleção e fazer parte dessa seleção. E eles acabam se conhecendo, o Mike e o Harvey vê toda a situação e vê o potencial do Mike para ser um advogado. E mesmo o Mike não tendo se formado em Harvard e muito menos ter um diploma, o Harvey aceita trabalhar com o Mike porque ele reconhece o quão bom ele é.
E na realidade ele se vê um pouco de si mesmo, o Harvey vê um pouco de si mesmo no Mike. Ele acaba contratando ele, levando o Mike para um escritório de advocacia, o maior escritório de advocacia de Nova York, dizendo que o Mike é formado em advocacia e foi formado na Harvard. Então imagina, nunca se formou, nunca nem teve um diploma, nunca nem pisou em Harvard, trabalhando ao lado de um monte de gente que se formou em Harvard. Então você já imagina qual vai ser a treta daí em diante. Basicamente essa é a história da série, você não precisa saber muito mais para entender o contexto dela. Isso é basicamente o que é mostrado no primeiro episódio. Continuando, essa série na realidade é uma série muito interessante, porque já por essa situação de um cara que nunca nem se formou ser um advogado até melhor do que outros, até melhor do que os colegas de trabalho dele, ser um advogado tão bom, então às vezes trabalha com a situação, será que o ético tá certo? Na realidade não. Isso seria algo muito errado de se fazer, porque já mostra que ele sendo advogado, ele já tá cometendo vários crimes de falsidade ideológica, não só forjando as provas para outras pessoas, mas também dizendo que ele é algo que ele não é. Não é uma série muito ética, mesmo sendo uma série de advogados, então tem toda essa situação, mas ainda assim é uma série muito interessante de se assistir, porque a história dela é muito bem feita, de acordo com que os episódios vão passando, os personagens, suas personalidades, seus relacionamentos vão ficando cada vez mais complexos, então isso é muito bom para a série. O próprio relacionamento, o principal relacionamento da série, que é o Harvey com o Mike, todo o relacionamento de trabalho, de amizade deles. Em algum momento o Mike passa a ser como se fosse um protegido do Harvey, então isso é muito interessante de se ver durante a série. A série ela tem um ar bem cômico, então é uma série bem engraçada às vezes, isso é muito interessante. Todo o romance que é tratado na série também é muito bom de se acompanhar, então acaba sendo uma série muito boa. É uma série que vale a pena ser assistida, eu só não acho que ela é uma série que deva ser levada muito a sério, porque tem diversos momentos em que, mesmo eles sendo advogados, eles não são corretos nem muito éticos, então eu acho que isso deve ser levado em consideração. Fora isso, eu ainda acho que você deveria assistir a série, ainda mais se você é um advogado, eu acho que você vai se interessar bastante por ela, e mesmo eu não me interessando nada por advocacia, eu ainda gostei bastante da série, então vá assistir a série e assim que você fizer, não se esqueça de voltar nesse vídeo e deixar seu comentário com a sua opinião, mas também antes de sair do vídeo, não se esqueça de deixar o like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. Eu fico por aqui, muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.